Eu gostaria que nessa noite os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Versículos 1 a 6. O texto nos diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a uma cidade chamada Ziclag, os amalequitas vieram com ímpeto contra aquela cidade e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nelas, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram presos consigo pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi, repitam comigo, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Esse capítulo ele revela, ele é um relato de um dos momentos mais difíceis de Davi. Quando nós pensamos em Davi, nós imaginamos o que ou quem? O que você pensa de Davi? Se nós perguntarmos a uma criança, uma daquelas crianças que vão estar ali, o que elas pensam, o que elas aprenderam, o que elas sabem de Davi, a única coisa que elas vão saber responder é que Davi era um grande guerreiro, que matou Golias, que enfrentou Golias e que era um homem muito poderoso nas suas guerras. Mas esse capítulo aqui, ele relata que mesmo sendo um homem poderoso, mesmo sendo um guerreiro extraordinário, Davi, ele se viu diante de uma situação que ele não via, ou ele não conseguia enxergar a saída. Apesar de ser um herói de guerra, Davi se viu numa situação de perda, e essa perda de Davi trouxe para ele não somente perdas materiais, mas a Bíblia diz que Davi também teve perdas, principalmente emocionais. O texto nos fala, a história vai nos falar que Davi saiu para a guerra juntamente com todos os seus soldados. E uma dessas batalhas, possíveis batalhas, a história vai nos dizer que quando ele voltou, ele encontrou uma situação aterrorizante ali na sua aldeia, ali no lugar que ele morava. A história vai dizer que todas as pessoas que moravam ali, mulheres, filhos, crianças, elas foram levadas. Os inimigos, eles invadiram aquele lugar e levaram cativas todas as mulheres e as crianças de Davi e dos seus soldados. E a Bíblia diz que quando Davi,
ele olhou todo aquele fogo, a história diz, quando ele olhou toda aquela fumaça, aquele fogo, e quando ele chegou, ele pôde perceber que houve ali um ataque, uma invasão dos inimigos. E a Bíblia diz que a única coisa que Davi fez, versículo 6, a Bíblia diz que ele, juntamente com todos os seus soldados, choraram com muita intensidade. Eles choraram com muita força, até que neles, versículo 4, não houve mais força para chorar. E o versículo 6 diz que Davi então se angustiou, se entristeceu, porque além de toda aquela perda, o povo ainda, os seus soldados, se viraram contra ele, querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo, culpando Davi por causa de tudo aquilo que tinha acontecido. E o texto diz no versículo 6 que o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todos estavam no momento de amargura por causa da sua família. Mas mesmo diante de toda essa lamentação, essa tragédia, esse infortúnio que aconteceu ali na família de Davi, o texto diz que enquanto todos estavam amargurados, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pai, em nome de Jesus nós colocamos a tua palavra diante do teu altar. Que o Espírito Santo do Senhor, esse mesmo que tem agido no nosso coração, no coração da tua igreja, esse mesmo Espírito que tem nos levado a te buscar com mais intensidade, esse mesmo Espírito que nessa semana virou chaves e envergonhou Satanás, é esse mesmo Espírito que nós oramos e pedimos, Senhor, que tu se faças presente aqui nesse lugar, que a tua palavra ela seja algo libertador na vida do teu povo, da tua igreja, na vida de esposas, de esposos e filhos aqui nessa noite. Que em nome de Jesus nós possamos receber algo tremendo, maravilhoso, especial, vindo da tua parte nesse lugar. Por isso, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. É o que nós oramos, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Os piores prejuízos que Davi passou, quando ele viu essa situação, não foi o prejuízo material. Os inimigos tinham roubado ali de Davi o seu gado, o seu boi, as suas ovelhas, a sua colheita, talvez o ouro, a prata, todos os bens materiais. Mas o que mais abalou Davi ali foi que o inimigo saqueou, roubou, levou cativo, aprisionou toda a sua família. Pela primeira vez, talvez Davi se viu diante de uma situação sem saber o que fazer. Imagine um homem de guerra, estratégico em guerras. Um homem que sabia manusear todas as armas. Um homem que sabia manusear muito bem a sua espada, a sua lança. Um homem que carregava talvez uma armadura que pesasse, não sei, naquela época, 10 quilos, 7 quilos. Um homem que futuramente, no seu passado, na sua meninice, enfrentou um gigante que todo o povo temia. E aquele gigante todo dia afrontava o povo. E Davi então se posicionou e entendeu que ele era chamado por Deus e que ele ia se posicionar e que o Senhor iria dar a vitória a Davi. Davi, um homem que um dia ele matou um soldado e de repente depois ele passou pelo mesmo caminho, ali havia um urso. Ele lutou com o urso e ele venceu.
A Bíblia diz que Davi era um homem que lutou com um leão e ele venceu. Davi era o tipo de homem que havia passado por todas as experiências. Todas as batalhas possíveis que um ser humano poderia passar. Davi era estratégico. Davi, ele tirava de letra. Mas pela primeira vez, a gente vê aqui nessa história que Davi se via diante de uma situação que ele não sabia o que fazer. Você já passou por uma situação na sua vida que você não sabe o que fazer? Você não sabe quem pedir ajuda? Você não sabe para quem você vai contar? Você não sabe qual decisão você vai tomar, como você vai proceder, quem você vai buscar ajuda? Ajuda era exatamente dessa maneira que Davi estava. Davi estava impotente diante de uma perda irreparável. A perda irreparável de Davi era a sua família. Repitam comigo. A perda irreparável para Davi não eram os seus bens, os seus bois, a sua riqueza, mas era a sua família. Um guerreiro diante de uma guerra que ele não sabia como vencer. Diante das reações de Davi, quando o dia mal chega na nossa casa, na nossa família, como nós nos portamos? O tema da mensagem de hoje, para você que está nos assistindo aqui, seja muito bem-vindo, é: Davi orou e a sua família foi restituída. Repitam comigo: Davi orou e a sua família foi restituída. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Quais as lições que eu aprendo com Davi diante de batalhas e guerras que passamos dentro da nossa casa e nós não conseguimos vencer? Eu creio que Davi pensou assim: eu já fiz de tudo, eu já lutei de todas as maneiras, eu já venci exércitos. Davi vencia exércitos poderosos com armas poderosas. Mas um dia uma guerra, uma batalha dentro da sua casa, dentro da sua família, Davi se viu impotente para lutar. Sabe por quê? Porque a família, ela é o bem mais precioso para nós e para Deus. Porque a família, ela é o celeiro onde Satanás mais trabalha. A família é o lugar onde o diabo mais nos afronta. É na família que Satanás todo dia está nos afrontando, é batendo na nossa porta, é nos afrontando através da esposa, do esposo, dos filhos, da sogra, do sogro. E a Bíblia nos diz aqui que Davi, ele nos traz diante desse texto, dessa história, lições que nós devemos aprender com ele, como nós vencemos as batalhas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Primeira lição que eu aprendo com Davi está no versículo 4. Quando a Bíblia diz que Davi, quando ele chegou naquele lugar, aliás, 4, isso. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, repitam comigo, e choraram. Como eu venço a batalha na minha família? Primeiro, não esconda a sua dor, mas chore.
Pensa num guerreiro, um soldado. A Bíblia diz que eles alçaram a sua voz e eles começaram a chorar. Pelas mulheres, pelos filhos. A Bíblia diz aqui que houve ali naquele lugar, no coração de Davi, um quebrantamento, porque choro é sinal de quebrantamento, choro é sinal de humilhação, choro é sinal que você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro, e a única maneira de Davi pedir socorro naquele momento foi chorar. E a Bíblia diz que ele e todos os soldados alçaram a sua voz e eles começaram a chorar, até que não houvesse mais força para eles chorar. Davi orou e a sua família foi restituída. O que eu aprendo aqui com Davi, nessa primeira lição? Nós precisamos chorar. Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual foi a última vez que nós choramos? Você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você se posicionou e chorou pelo seu casamento diante de Deus? Qual foi a última vez que nós choramos? Eu chorei pelo meu esposo, ou você chorou pela sua esposa pedindo ao Senhor um quebrantamento, um agir, uma libertação? Qual foi a última vez que nós choramos diante de Deus? A gente está vivendo um tempo, gente, que nós estamos com os nossos corações duros, a gente não consegue chorar. Há pouco tempo eu estava fazendo um acompanhamento e ministrando sobre a vida de uma moça. Ela falou assim: pastora, eu não consigo mais chorar. O coração daquela moça estava tão cheio de amargura, de tristeza, de traumas, de tantos sentimentos ruins, que o mundo estava desabando sobre a vida dela e ela não conseguia mais chorar. E eu sabia que o quebrantamento dela iria vir através do choro. E muitas vezes nós não podemos e nós não queremos, nós não aceitamos chorar, nos humilhar. E a Bíblia diz, meus queridos, que Davi ali, sem ter nada que fazer, ele começou a chorar. Ele se quebrantou ali diante dos homens, ele se quebrantou ali diante de Deus, ele se quebrantou diante daquele, pensa, um exército inteiro, vendo ali o seu general caído no chão, chorando, clamando, quebrantado. Precisamos ter um coração quebrantado para vencer as nossas guerras dentro da nossa família. Precisamos chorar, meus queridos, pelo nosso casamento, pela nossa casa, pelas batalhas que nós estamos travando, pelos nossos filhos que Satanás está saqueando e levando para o inferno. Precisamos orar pela nossa esposa que não conhece a Jesus, pelo nosso esposo que não conhece a Jesus. Davi orou ali pelos seus filhos, pelas suas esposas e chorou abundantemente. É tempo da gente começar a chorar pela nossa família, pelos nossos filhos. É tempo da gente buscar quebrantamento diante de Deus. Mas eu ainda aprendo uma lição com Davi no versículo de número 6. Que a Bíblia diz que quando Davi chegou ali e ele viu que o seu prejuízo não era só material. Quando Davi percebeu que o seu prejuízo também era na sua família. O inimigo tinha levado cativo, tinha aprisionado a sua família. O texto vai nos dizer que Davi ficou sem forças. Ele se encheu de amargura, o seu coração. Mas ainda vai dizer que apesar de todos estarem cheios de amargura, Davi se esforçou no Senhor. Como vencer a minha batalha dentro da minha família, meu amado? Busque forças em Deus. A Bíblia diz que ele se esforçou no momento que Davi mais precisava daqueles que estavam com ele nas batalhas. No momento que Davi mais precisava de um apoio dos seus soldados que estavam ali guerreando com ele.
que protegiam ele contra os inimigos. Nesse momento, foi um momento em que Davi foi abandonado. Foi um momento que os seu próprio exército ali se voltou contra Davi, querendo matá-lo, querendo apedrejá-lo. E foi exatamente nesse momento, quando Davi olhou e não via mais onde buscar saída, não via ninguém que ele pudesse pedir, não via ninguém a quem ele pudesse socorrer, não via ninguém a quem ele pudesse pedir socorro. A Bíblia diz então, no versículo 6, que Davi então se esforçou, ou seja, Davi pediu forças ao Senhor, para que ele pudesse continuar. Você quer vencer suas batalhas na sua casa, meu querido? Peça forças para o Senhor, para você continuar. Batalha só se vence quando a gente pede forças a Deus para continuar. Davi estava no fundo do poço, porque ele perdeu sua família, seus bens. Ele perdeu seu respeito pelos seus próprios soldados. E ali Davi poderia culpar Deus. Senhor, o Senhor é culpado por tudo isso que está acontecendo aqui, mas no entanto, em vez de culpar Deus, a Bíblia diz que Davi então, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo é para que ele se colocasse diante de Deus, é para que ele se quebrantasse. Ele não fez isso, ele não culpou Deus, pelo contrário, Davi buscou forças em Deus. Existem batalhas que a gente não vai encontrar força em ninguém. Domingo eu falei sobre isso. Existem batalhas, principalmente quando se trata na nossa casa, na nossa família, que nós não vamos encontrar forças em ninguém, porque são batalhas nossas. Batalhas que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos lutar. São batalhas interiores, internas, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E às vezes o momento que nós vamos mais buscar ajuda, nós não achamos, nós não encontramos. E é exatamente nesse momento que nós precisamos buscar força em Deus. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Repitam comigo: Deus é o nosso refúgio e essa presbítera minha é muito abençoada mesmo, né? Ô, gente, o texto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas ele não fala só isso, ele completa o versículo salmista dizendo: mas ele é socorro. Repitam comigo: bem presente, presente, presente na angústia. Deus está presente na sua angústia. Deus está presente nas suas batalhas. Deus está presente nas suas guerras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas o versículo de número 30, capítulo 30, versículo 8, vai dizer que Davi, além de alçar a sua voz, além de clamar, além de se quebrantar, a Bíblia diz que Davi tomou uma terceira atitude. Versículo de número 8. Ele orou ao Senhor. Terceira lição que eu aprendo com Davi diante das batalhas na minha casa, na minha família. Pare e ouça a voz de Deus. No momento de batalha, se a gente não ter discernimento espiritual, a gente não vai ouvir nunca a voz de Deus, mas o tempo todo a voz de Satanás.
diante de uma batalha espiritual, uma batalha na nossa casa, se a gente não parar, refletir, analisar por que daquela guerra, por que daquele problema, por que minha casa está aqui, minha família, os meus filhos estão assim, nós não vamos ouvir a voz de Deus, mas nós vamos ouvir de uma maneira muito clara e muito nítida a voz de Satanás no nosso ouvido, dizendo: não vai à igreja, larga seu marido, larga sua esposa, abandona os seus filhos. Essa é a voz de Satanás o tempo inteiro no nosso ouvido. E Davi ali, ele se posicionou, e a Bíblia diz aqui que ele então começou a orar a Deus. Ele orou ao Senhor e dizendo: Senhor, o que eu vou fazer diante disso tudo que está acontecendo? O que eu vou fazer diante dessa batalha, dessa guerra que eu estou vivendo aqui dentro da minha casa? O que eu vou fazer, Senhor? Os meus filhos estão cativos, as minhas filhas, a minha esposa, os meus homens estão querendo me matar. O que eu vou fazer? Davi, ele parou para buscar a direção de Deus acerca da sua própria catástrofe. Às vezes, meus queridos, nós temos que parar para buscar a direção de Deus e perguntar ao Senhor de uma maneira clara: Senhor, onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar? Aonde eu estou dando legalidade para Satanás trabalhar na minha casa, na minha família? Aonde, por qual buraco, por qual brecha que o diabo está entrando? E foi exatamente isso que Davi fez. A Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Sabe o que é lindo nesse texto, meus amados? Que quando a gente consulta a Deus, mesmo diante das nossas catástrofes e das nossas guerras, Deus nos ouve. E se Satanás está falando errado para você, está falando o contrário para você, ele é mentiroso, porque Deus nos ouve. O texto vai dizer que quando Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Perseguirei essa tropa, eu vou alcançá-lo, Senhor, o que fazer? E aí veio a palavra do Senhor a Davi e disse: Davi, persegue-a. Repitam comigo: persegue-a, porque de certo tu alcançarás e tudo, repitam comigo, tudo libertarás. Você quer vencer a sua batalha na sua casa, meu querido? Disponha-se. Quarto e último, a batalhar por aquilo que você perdeu. Imagine só se Davi chegasse naquele ambiente, tivesse a notícia que o inimigo tinha levado tudo, destruído tudo, sentado no seu cantinho e começasse a chorar e lamentar. E ele chorou e lamentou. Foi o primeiro processo pelo qual Davi passou, processo de quebrantamento. Mas depois que ele chorou muito, ele se lamentou muito, Davi se levantou, gente. Essa é a pior parte da batalha. Sabe qual é a pior parte das nossas batalhas? É quando a gente tem que tomar um posicionamento. É quando a gente tem que se levantar. A pior parte das nossas batalhas é quando a gente tem que ir para o meio do campo de lentilhas e dizer para Satanás assim: Satanás, aqui, o quê? Essa é a pior parte, é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque quando nós estamos nessa parte da batalha, as nossas emoções já estão destruídas, os nossos sentimentos já estão todos embolados, o nosso físico já está afetado. Vocês acham que Davi tinha força para se levantar naquele momento? Estava nada. Davi estava destruído, simplesmente destruído. Mas nesse momento de destruição, de catástrofe, ele resolveu se levantar, consultar ao Senhor e tomar uma posição
de batalhar por aquilo que ele havia perdido. E o versículo 8, quando ele começa a perguntar: Senhor, o que eu vou fazer? A Bíblia diz que o Senhor disse a ele: Davi, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo que foi levado, tu libertarás. O que eu aprendo com Davi aqui, gente? Ninguém, repitam comigo, ninguém reverte um caos na família de braços cruzados. Ninguém reverte um caos. Ninguém reverte uma batalha que você está vivendo. E hoje nós estamos falando de família. Ninguém reverte um caos dentro da sua casa se você continuar de braços cruzados. Se você não se posicionar como Davi se posicionou. Se você não partir para a guerra e dizer para Satanás: aqui não, inimigo. Aqui não, Satanás, na minha casa não, nos meus filhos não, no meu esposo não, na minha esposa não. Versículo 17 e 19 diz que Davi, ele atacou os inimigos. Diz assim: feriu Davi desde o crepúsculo, ou seja, desde a noite até a tarde do dia seguinte. Davi, gente, batalhou praticamente 2 dias. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos, fugiram. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres, livrou Davi. Versículo 19: ninguém lhes falou desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Eu queria concluir nessa noite dizendo que o que você precisa recuperar hoje em sua vida. Davi orou, e Deus respondeu, e Deus abençoou, e Deus restituiu a sua família. E o que é que eu e você precisamos recuperar hoje? O que é que você precisa recuperar hoje na sua vida? Meus amados, pelo que é que nós precisamos batalhar? Pelo que é que eu preciso me posicionar? O que é que um dia o Senhor lhe deu e o inimigo saqueou na sua vida? O que o inimigo está roubando na sua vida, está saqueando, está destruindo? É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente confiar nas promessas do Senhor, que Ele está à frente das nossas batalhas. Mas a única coisa que o Senhor requer de nós, primeiro, é quebrantamento, é choro, é chorar mesmo, é lamentar mesmo. Senhor, eu tenho sido vencido pelo inimigo nessa área, me ajude. Segundo, o que Deus espera de nós, Ele espera que a gente ore, que a gente pare, que a gente ouça a sua voz, que a gente ouça a sua direção. Terceiro, que Deus espera de nós, que a gente busque forças em Deus para continuar. E quarto, o Senhor espera que a gente se disponha a batalhar por aquilo que nós temos perdido. Satanás tem saqueado muita coisa na nossa vida. Satanás tem saqueado muita coisa nos nossos relacionamentos. Satanás tem saqueado muita coisa nos nossos casamentos. Satanás tem saqueado muitas coisas na nossa vida material, na nossa saúde, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas é tempo de nos posicionarmos para essa batalha e, como Davi, perseguir e crer que o Senhor está nessa batalha por nós, amém? Existe um Deus maravilhoso, que Ele está pronto para nos ajudar.
O Senhor está pronto para nos libertar. Às vezes nós nos esquecemos do Deus que servimos. Oh, gente, repitam comigo: há poder no nome de Jesus. E é em nome de Jesus que cadeias caem. É em nome de Jesus que pessoas mortas podem ressuscitar. É em nome de Jesus que a sua família pode ser restaurada. É em nome de Jesus que cativos são libertos. É em nome de Jesus. E se você crê nesse nome, eu queria que você se levantasse nessa noite. E eu queria que em nome de Jesus você se colocasse na brecha, na posição que Davi se colocou. Nós estamos vivendo um mês de batalha. É batalha pela família, é batalha pela saúde, é batalha espiritual. É batalha pelos vícios. São tantas as batalhas que nós temos todos os dias. Mas o Senhor tem nos chamado para posicionar e vencer todas elas. Não em nosso nome, não em nome do pastor, não em nome da missão, mas em nome de Jesus.